E aí, meu amigo, tudo bom? Estamos de volta hoje para falar de um tema de grande importância, talvez o tema mais importante de todos da vida dos concurseiros, dos estudantes da OAB ou dos estudantes em geral. Você está satisfeito com a sua memória? Acha que ela poderia melhorar? Eu sou o André Guerra, sou coordenador e professor do Probante. Além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público. Quer saber sobre a memória? Então, armas em punho, vamos à guerra. Você pode não estar satisfeito com a sua memória, achar que ela pode melhorar, mas o certo é que somos o que somos porque conseguimos nos lembrar das coisas. Você já se imaginou se você não conseguisse lembrar onde seu quarto fica, não conseguisse lembrar o seu nome, não conseguisse se lembrar de como beber água, de como se sentar? Pois é, se a gente não conseguisse reter nenhum tipo de informação, seríamos como recém-nascidos todos os dias. Gente, a memória é peça fundamental da nossa vida. E, a não ser que você tenha um grande problema neurológico, você pode ficar feliz, porque conseguirá melhorá-la se quiser. Acompanhe esse vídeo comigo, que eu te garanto, ok? Quando a gente estuda os campeões de memória, uma coisa chama a atenção. Chamou a minha atenção, vai chamar a sua se você fizer uma rápida pesquisa. Os campeões são pessoas normais que, por algum motivo, resolveram competir e desafiar a sua memória. O que eu quero dizer com isso? É que essas pessoas que hoje são campeãs mundiais, campeões europeias, campeões dos seus países, eles tiveram uma vida comum, não foram os melhores alunos das escolas, nem se consideraram bons de memória, nem nada que pudesse superar a média dos outros. Alguns eram bons em matemática, outros em português, o que era bom em matemática era ruim em história. Uma vida normal, não eram considerados nerds ou pessoas com QIs altíssimos. Então por que hoje essas pessoas normais viraram grandes campeões? Antes disso, imagine uma pessoa que está acima do peso e ela consegue emagrecer dezenas de quilos. E uma outra pessoa que foi sempre muito magra começa a malhar muito, dá muita raça e se torna musculosa, gigante. Isso acontece frequentemente, não é? Talvez você conheça alguém próximo que conseguiu isso. Talvez você já tenha conseguido isso. Se essas coisas acontecem por aí, de modo comum, por que a memória não poderia melhorar? Podemos pensar na memória como um músculo. Quanto mais você estimula, mais ele desenvolve. Foi isso que aqueles campeões fizeram. Eles tiveram curiosidade sobre a memória, começaram a praticar exercícios de memorização e com isso alcançaram grandes feitos. Ou seja, eles melhoraram uma memória comum. É bom também a gente dizer que esses campeonatos de memória exigem formas específicas de memorização, técnicas diferentes. No estudo, a gente não consegue aplicar todas essas técnicas da forma que eles precisam no campeonato. Quando os participantes desses campeonatos, por exemplo, precisam decorar uma sequência numérica, a sequência do pi, por exemplo, de números aleatórios, eles precisam memorizar só esse tipo de informação. Agora, no estudo, a gente costuma ter uma necessidade de memorizar, de entendimento muito mais complexo. Antes de eu te ensinar como fazer isso, como você reter melhor o seu conhecimento, vamos fazer um passeio comigo para a gente entender como a memória funciona. Agora, a gente, cheio da tecnologia, eu vou me teletransportar para um outro lugar. E vou usar uma grande mágica do cinema. Eu vou girar e vou ser levado para um local muito diferente. Venha comigo. Vamos lá, 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 vamos lá. Ei, cheguei, gente, cheguei. Você está aqui comigo nessa floresta. Você está vendo essa floresta? Olha aqui.
ela é muito densa, né? Que floresta muito doida essa aqui. Já deu até um friozinho, tá fresquinho aqui nessa floresta. Tá gostoso, tá gostoso. Professor, você tá doido? Não, essa floresta pode ser a memória. Essa floresta densa, a gente não sabe para onde que vai. Você sabe qual que é o caminho de casa? Se você estivesse aqui comigo, eu não sei. O editor me colocou aqui, mas se você quiser me largar aqui para sempre, eu fico aqui para sempre. Não consigo voltar para casa, não. A gente até vê aqui, você pode acompanhar aqui, tem pequenos rastros, mas eu não sei se isso é um caminho, não sei a direção que eu tenho que seguir. Tô fudido. Então, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Você pode se deparar com situações dessas, que você chega em algum lugar que talvez essa pedra aqui te remeta a algo conhecido, você lembre ligeiramente dessa pedra, talvez o caminho seja esse. Mas aí você bate o olho aqui nessa árvore e você acha que nunca viu isso antes. E aí? Você está perdido, não é verdade? Eu estou perdido. Agora, pelo amor de Deus, ô editor, me leva aí para outro canto, um outro canto melhorzinho. Vamos de novo? Eu vou tentar de novo, gente. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei. Ô, gente, eu tô numa outra floresta. Olha só, eu tô numa outra floresta, mas vocês podem ver aqui que tem um caminho aqui. Tá mais fácil de eu chegar. Em algum lugar eu vou chegar. Nessa floresta aqui é mais fácil a gente encontrar o caminho correto, não é verdade? Essa trilha, ela ajuda muito bem. Mas você já parou para pensar como as trilhas são formadas? Gente, esses caminhos são feitos depois que muitas pessoas, ou uma pessoa, passa muitas vezes exatamente nesse mesmo caminho. Ao longo dos dias, dos meses e dos anos, passaram tantas vezes aqui que o caminho ficou marcado. Mas agora você pode estar um pouco perdido, desorientado. Professor, você tá doido? O que você tá falando de floresta? Ô, gente, o que floresta tem a ver com a memória? Tudo, gente. Nossa memória é uma floresta. Cada árvore, cada animal é uma informação. Você pode deixar a floresta completamente fechada, sem qualquer interferência, ou pode fazer trilhas por toda a sua extensão. Agora, vamos voltar. Eu vou estalar o dedo para eu voltar para o meu ambiente normal. Vamos lá. Beleza, estamos de volta. Confortável, tranquilo aqui, um ar-condicionado, estava até fresquinho ali na floresta, mas voltamos ao lugar. Você pode continuar perdido. Professor, eu sou ambientalista, eu sou a favor da proteção das nossas matas, do verde da nossa bandeira, professor. Calma lá, você deve estar comendo muito capim. Estamos fazendo uma analogia. A floresta da memória só existe na nossa imaginação. Então pode ficar tranquilo. Pegue motosserras, porque elas vão te ajudar aqui. Elas vão ajudar na sua memória. Uma memória densa é aquela que não ajuda a lembrar das coisas. Você não viu as informações tantas vezes e por isso não consegue se lembrar. É a nossa primeira floresta. Você está ali perdido, não sabe o que você lembra, acha que lembra alguma coisa. Você já não sentiu isso? Estava fazendo uma prova, professor, gente, eu estudei isso, mas qual que é a resposta? Você está numa floresta densa. Sabe quando alguém te telefona e fala um telefone para você anotar e você já esquece os últimos algarismos desse telefone que você pede para repetir? É 333, é 5, qual que é o final? Isso não é comum? É exatamente assim. Uma informação nova normalmente não consegue ser gravada se você escutou apenas uma vez. Você jogou essa informação no meio daquela floresta muito densa. Agora imagine que você passa a utilizar esse número como a senha do seu banco, a senha do cartão. Todo dia você vai, compra alguma coisa, tem que bater aquela senha, você vai esquecer? Não, isso vai ficando automático. Você inclusive nem precisa olhar para o teclado mais, você sabe a ordem, o movimento, onde está cada tecla, fica automático, muito mais fluido. Isso não acontece com você? Não acontece com todo mundo? E esse contato frequente que faz as trilhas aparecerem no meio da floresta. Essa informação passa a ser parte de você, você a retoma de modo automático.
Por isso que a memória é igual à floresta. Você consegue formar trilhas com qualquer informação que queira. Porém, se deixar de rever aquela informação, aquele conteúdo, a força da natureza age e a trilha irá desaparecer com o tempo. Então, se você trocar a senha, passar a usar uma nova senha, depois de um tempo você não lembra mais daquela senha antiga que você usava e sabia de cor e salteado. A natureza não ajuda a memória. Então, você sempre tem que revisitar os assuntos. E aí que a gente chega no nosso lugar. O que a gente faz para evitar o esquecimento? O que a gente faz para sedimentar conhecimento? É muito simples, gente. Repetição. Repetição. Mas... repetição costuma ser chato, né, professor? Pois é. Eu não aprendo porque eu acho chato repetir. Mas como a gente vai deixar essa repetição de modo mais fácil e mais rápido? Agora que é o verdadeiro lugar. Trouxe para vocês aí uma pessoa feliz, uma pessoa desesperada. E de novo você vai perguntar: professor, já falou que memória é floresta? Agora você pôs uma imagem de pessoa rindo, pessoa desesperada. Gente, memória é informação gravada com a emoção, como já diz o nosso coach master Jim Kwik, que entende tudo sobre aprendizado. Talvez seja a pessoa mais importante no mundo atualmente sobre isso, tá certo? É verdadeiramente, gente, a gente precisa de uma emoção para a gente conseguir gravar de forma eficaz uma informação. Se ficar repetindo é chato, é difícil, é árduo, como a gente faz então para ficar mais fácil? Se você retomar o seu período da escola ou da faculdade, em algum momento você já foi bem numa matéria que em geral não gostava, não é mesmo? Isso não aconteceu alguma vez na sua vida? Eu tenho certeza que isso aconteceu por conta do professor, porque você gostava dele, não tem? Às vezes os seus professores preferidos, eles não são aqueles professores das suas matérias preferidas. Eles se tornaram preferidos porque eles eram legais, eles tinham uma boa dinâmica, né? Ensinavam muito bem, não é isso? E o que aconteceu para você lembrar até hoje com carinho desses momentos? Emoção. Porque naquela matéria que você acha que gostava, mas tinha um professor ruim e o estudo era chato, você não sedimentou conhecimento. Aula monótona, não é verdade? Então, com isso, voltando, olhando para o passado, você consegue ver hoje o que funcionou e o que não funcionou. E a emoção nesse contexto que te ajudou. Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim também. Tem trauma da infância que você até hoje lembra de forma muito viva, porque foi uma grande carga de emoção naquele dia que te marcou. Coisas boas e coisas ruins marcam. O que não marca? Chatice, não é verdade? O tédio torna a memorização muito mais difícil. Quando temos contato com alguma informação nova, é importante estarmos sentindo alguma emoção. A emoção, como eu disse, não precisa ser exatamente boa, mas a gente se prepara para isso, né? Com sentimentos alegres. E talvez você criando desafios ou sentimentos de superação, isso te ajude a sair da mesmice e torne melhor esse aprendizado. Já aprendemos que ninguém aprende nada se está entediado ou desmotivado. Por isso temos que trabalhar o estado de espírito para asfaltar a nossa trilha e deixar esse caminho muito mais firme e seguro. Quais os desafios você pode utilizar para tornar o estudo menos entediante? Desafie você aquilo que você gosta. Que tal fazer 5 questões sem errar e tentar? Errou 4 das 5, faz mais uma série de 5. Qual o seu recorde? Que tal você tentar bater o seu recorde? Jogos assim te ajudarão. Você consegue estudar só por 15 minutos? Então se desafie. Ou não, vou tentar estudar 20. Essas coisas vão mudar o seu estado de espírito, ok? E outra coisa que ajuda é o método Pomodoro, que se você não sabe o que é, veja o nosso vídeo sobre o assunto. Nós explicamos direitinho como utilizar isso. O começo pode ser difícil, mas se você ficar tentando ao longo dos dias da semana, isso vai incorporar, vai virar um hábito e vai ficar muito fácil de fazer. Afinal, você só precisa de um cronômetro para colocar o Pomodoro em uso. É muito simples. Agora, outra coisa que vai te ajudar é deixar de consumir informação e passar a criar
ou participar da criação da informação. Se você só ficar lendo, fica muito mais difícil. Quando aquela informação passa a ser sua, ou parte daquela informação passa a ser sua, muda sua vida. O estudo fica muito mais eficiente, a memorização também. E mesmo que fique um pouco entediado, não consuma a informação. Crie a informação. Crie a informação. É importantíssimo fazer isso e tem várias formas de fazer isso. Você pode resumir alguns parágrafos em uma pergunta e resposta, por exemplo. Aí você lê aquela pergunta, lê aquela resposta que você fez com suas próprias palavras, aquilo que você acha mais importante. Outra coisa é falar para um objeto, é você falar com a almofada, com o cachorro, o que significa aquilo ali, o que você aprendeu, o que você estudou. Você falando das suas próprias palavras, isso mostra que você está aprendendo, que você está sedimentando o conhecimento e demonstra para a sua memória que aquele tipo de informação é importante, condiciona a sua memória melhor para esse tipo de coisa. O principal, eu já te contei. Eu tenho certeza que você tem as armas necessárias para melhorar a sua memória e asfaltar as trilhas pela sua floresta. Mas eu posso te ajudar ainda mais. Se liga nessas dicas. São 9 dicas fáceis para você melhorar a memória. Alimentação e questão nutricional. Gente, você tem que comer bem. Nós somos um só. A gente não consegue tirar uma parte da gente para comer fast food e outra parte para memorizar bem, para ter uma saúde, para conseguir praticar esportes bem. Não, a gente é um só. Então a gente tem que ter cuidado. Nossa cabeça absorve todos os nutrientes. Cachaça, cocaína, qualquer coisa que você ingira, isso vai atingir a sua cabeça. Não dá para desligar. A gente é um só. Então, às vezes, mesmo você comendo bem também, falta alguns nutrientes. E só um médico para te informar quais os nutrientes que faltam, através de um exame, de um estudo, em você particularmente. Você estando em dia com essa questão nutricional, a sua memória vai agradecer. Outra situação é eliminar pensamentos negativos e ter pensamentos positivos. Isso faz toda a diferença, gente. Vocês acham que é bobagem, que é coisa de fé, que você é muito racional? Estudos científicos que falam isso. Se você acreditar que você pode, você vai se condicionar a poder. Se você acha que não pode, que isso é difícil demais... professor, eu não entendo isso, eu nunca entendi isso, nunca gostei disso. Seu corpo vai ficando confortável naquela zona ali e você não vai crescer. Esse psicológico vai influenciar a sua memória. Outra situação é a prática de exercícios. Contribui demais. Mais uma vez, nós somos um só. Não dá para separar aquele estudante do cara sedentário. O sedentarismo não te ajuda a ter uma boa memória. Outra situação, um ambiente limpo. Se você estuda, se dedica a alguma atividade, num ambiente sujo, cheio de coisa, todo desorganizado, isso também te atrapalha. O sono é também muito importante. Se você não dorme bem, você não consegue fazer a limpeza da sua massa encefálica, do seu cérebro, você não consegue fazer isso. Quando você dorme, que novas sinapses vão surgindo, ajudando a sua memória. Então, se você compromete o seu sono, você compromete o seu poder de absorver conhecimento. Deve administrar o estresse, porque o estresse ele te ajuda em certo grau, te traz um foco. Mas se você é muito estressado, você acaba perdendo ali a noção dos limites e atrapalha também. E a curiosidade, quando você está aprendendo coisas novas de outras áreas diferentes, coisas que gosta ou que não gosta, isso também gera novas sinapses, uma atividade cerebral maior e te ajuda na memorização como um todo. É as coisas para evitar. Gente, nós não fomos criados para ser multitarefas. Então evite multitarefa, estudar, pega o método do Pomodoro, fique ali 25 minutos focado naquilo ali. Quando você acabar esses 25 minutos, você dá uma olhada no celular, você vê outras coisas. Não faça ao mesmo tempo. O ser humano não é multitarefa. Talvez você faça uma alternância de tarefas, mas mais de uma coisa ao mesmo tempo é muito difícil e atrapalha, tá? Essa alteração de foco de uma coisa para outra atrapalha. Aí evite distrações. Se você sabe que o seu celular te atrapalha, deixa ele em outro cômodo, desliga ele, ok? Não te prejudique. E outra coisa para não fazer é deixar conteúdo acumulado para estudar tudo no último dia. A memorização, o aprendizado é paulatino. Nem que seja um pouquinho por dia, você tem que estudar. Um pouquinho
pouquinho por dia. Um dia antes da prova, isso não vai dar coisa que preste e você já escutou isso a vida inteira. Talvez tenha funcionado no seu colégio, na sua faculdade. Ô meu filho, mas tenta fazer isso para uma prova de concurso, tenta fazer para a OAB para ver se isso vai te levar para algum lugar. Quando a exigência é maior, isso não funciona. Ok? E as coisas para fazer. Gente, revisões espaçadas. Não adianta estudar o conteúdo em um dia e nunca mais estudar. Você tem que passar por esse conteúdo várias vezes. Nós já dissemos aqui como funciona a nossa memória. São trilhas. Para a trilha se formar, você tem que passar várias e várias vezes. Se você passar por uma vez só, a mata vai considerar como virgem ainda. Ninguém nunca tocou, tá? Mas você vai com motosserra. Você vai lenhando tudo. Você vai batendo sem medo, tá? Isso você faz por meio das revisões. Estude um dia depois, estude uma semana depois, um mês depois. Faça essa série de revisões que você vai aprender esse conteúdo de forma eficaz. Qual deve ser sua rotina do estudo? Primeiro é o Pomodoro. Você vai utilizar o Pomodoro. 25 minutos de foco na atividade e alguns minutos de distração, de diversão. Você também vai ler uma página ou um capítulo do seu conteúdo e vai tentar se recordar daquilo que leu. O que é o mais importante? O que eu errei? O que eu não posso errar? O que eu aprendi de novo? Você vai relembrar desses pontos principais. E antes de dormir, tentar lembrar de tudo que você viu e estudou naquele dia. É muito difícil você conseguir lembrar de tudo, mas você vai condicionando também a sua capacidade a prestar mais atenção no estudo, porque de noite você vai tentar lembrar. Então é um exercício, tá certo? Para você fazer e ir condicionando a sua cabeça. E aí, meu amigo, você aprendeu mais sobre a memória? Falamos de técnicas importantes aqui hoje, na verdade. Eu tenho certeza que você, a partir de agora, vai ser capaz de memorizar com muito mais eficiência. Aprender o conteúdo é primordial para a gente passar na OAB, para a gente passar nos concursos, para a gente ter uma vida mais confortável e mais eficiente, não é verdade? Porque não estamos falando de tempo de estudo, estamos falando de qualidade de estudo. Eu sou o André, guerra contra o esquecimento e paz nos estudos, meus amigos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!